Então, o Fleming, pede a mamãe água lá pro papai. O Fleming, ele nos informa que duas questões são essenciais e permanecem em todas as fases da discussão, nenhuma das quais pode ser resumida com certeza absoluta. A primeira, o nome egípcio de fato corresponde ao nome divino israelita, fonologicamente e socialmente, de uma forma que requer conexão histórica entre os dois para explicar a correspondência. Se a correspondência for historicamente fundamentada, ou seja, vamos lá, o que ele está nos está perguntando aqui? Vamos lá. O nome corresponde à divindade da Bíblia hebraica, o nome Yavá? Isso aí tem que ser respondido. E se a correspondência for histórica, veja bem, aí entra historicamente fundamentada, qual é a relação entre o nome egípcio, que não tem... Olha aqui, gente, já estou deixando claro. Ele já deixa claro, não tem a divindade como identificação primária. Então, a priori, esquece, ó, Yud, Re, vamos lá, Vav e Re. Esquece isso aqui como divindade. Esquece. Porque a priori não está falando de uma divindade. Então, só para reforçar aqui para a nossa audiência. No Egito, inscrição de Soleb, em um primeiro momento, a inscrição que faz a identificação como Yud-Re, Vav-Re ou Yavá, não está falando de um Deus, de uma divindade. Não há esse conectivo, não há essa concepção. Certo, professor? Esquece isso. Entendeu, pessoal? Entenderam aí? Vocês aí no chat, pessoal que está com a gente aí, entenderam? Esta inscrição lá no Egito, Soleb, templo egípcio, no Sudão, tá lá na coluna, não está falando de uma divindade, ou seja, nessa época, a gente já pode começar a conceber a princípio, não estou dizendo bater o martelo, a princípio, o professor Maio vai explicar mais, que Yud-Re, Vav-Re não existia como Deus. Mas deixa eu falar. Pode bater o martelo. Vou dar um spoiler aqui. Pode bater o martelo. Eu não queria bater o martelo, professor. Pode bater o martelo. Agora, olha aqui. Aí aqui tá a inscrição. Eu não leio hierógrafo, tá, gente? Eu não decifro hierógrafo. Aí, vamos lá. Olha, ele começa pegando aqui, falando sobre que, de acordo com a maioria significativa dos estudiosos, conclui que a primeira questão exige, com alta probabilidade, uma resposta afirmativa. E é justamente a primeira pergunta aqui, ó. Se corresponde ao nome divino. Aí ele está respondendo. Os nomes são verdadeiramente os mesmos. Opa! Reconhecendo que isto continua a ser uma probabilidade, não uma certeza. Calma. A segunda questão merece, então, uma investigação que ocupará uma parte no capítulo 6, sobre o povo de Yahvé, que eu vou falar para vocês. Tá? Então, veja bem. Mas, veja bem, ele está falando sobre se o nome corresponde ao povo Chassu, da terra Chassu. Sim. E agora ele vai esmiuçar toda essa bagaça. Aí ele diz o seguinte, ó, que uma tendência, e é isso aqui que é o problema, gente, sobre essa tendência da evidência egípcia tem sido a introdução apressada, olha aqui, hein? Por isso que eu falo. Os apologetas, os ditos religiosos fundamentalistas, se apressaram e elaboraram a ideia da hipótese midianita da Bíblia. E o objetivo deste capítulo é redefinir o caráter da evidência egípcia nos seus próprios termos. Assumindo a acusação feita por Feiretz Adron e Matthias Müller, na sua contribuição egiptológica para o volume de 2017 sobre as origens do Yahvismo, propõe uma nova avaliação do nome que reconheça a provável relação com Deus Yahvé e a igual probabilidade de não estarmos lidando com Deus nesse cenário muito anterior. Pronto, já respondeu aqui. Não está lidando com o nome. Exatamente.
Uma coisa, professor Marcos, sem querer lhe interromper, mas já interrompendo, vai ser bem sucinto, uma coisa que me deixa assim, às vezes, rapaz, eu fico olhando a cara de pau, é como que apologeta gosta de ressignificar as coisas. Rapaz, é impressionante. Se surge qualquer coisa que evidentemente não corrobora uma questão bíblica, o caminho deles é ressignificar. É o caminho. Não, mas esse é o ponto deles. Fábio, fique tranquilo aí que vai ser respondida a sua pergunta. Não, o nome Yahvé não é algo hebraico, é algo egípcio. Tá? É algo egípcio. Esquece hebraico, é algo egípcio. E eu vou falar para vocês o que se trata. E outra coisa importante, pessoal. Na arqueologia, quando vocês forem ler algum livro de arqueologia, a mente de vocês tem que funcionar da seguinte forma. Livros de autores da escola arqueológica antes de 1950 e depois de 1950. Vocês vão ver, o José Ademar Caef até fala um pouco, trata dessas questões em um livro dele. Existem escolas de pensamento que, antes de 1950, desenvolveram teses, hipóteses, sem informações arqueológicas que surgiram pós esse período. Então você tem uma série de livros produzidos, que se vende esses livros até hoje. E você tem livros pós 1950, que aí já começa a falar da questão de Ugarit, de Qumran, já de outros achados arqueológicos, já com tecnologia na arqueologia, porque carbono 14, por exemplo, começa também a ser utilizado pós 1950 de maneira mais prolífera para análise arqueológica. Então, você tem que pensar isso também. Quando você está tendo um raciocínio, qual é mas a origem do nome não é hebraico, essa é divindade no Velho da Fenícia. Sabe por que eu sei que você está com esse pensamento? Porque muitos autores de antes desse período de 1950, antes de determinadas análises arqueológicas, por exemplo, se eu não me engano, a inscrição de Soleb é 60 e alguma coisa, né, Marcos? Década de 60, não me lembro agora. 1900 e... Não, 1900 e... Acho que 1900 e... Não sei se é 40 ou 50 e pouco, alguma coisa assim. Então, são análises... Então, muita gente... Eu vou ver lá depois lá. E você vê que o livro do professor Marcos aqui é de 2021. Muita gente não escreveu sobre isso. Então, realmente, muitas hipóteses foram feitas tentando dizer que esse nome tinha origem fenícia e por aí vai. Só que, galera, não tem como. Mas veja bem, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui, que aí, veja bem, o Daniel Flemme nessa obra, ele explica o seguinte, que a maioria dessas vozes que tentaram aplacar, elaborando melhor uma teoria, olha, não tem nada a ver com divindade, eles foram calados, tá? Eles foram calados. Tem isso também na academia. Sério, não, isso aí o Flemme conta. Porque quem veja bem, já pegaram o nome ali, por ter na Bíblia hebraica, pegaram, associaram, e aí foram os fundamentalistas, associaram e elaboraram a hipótese medianita e quenita. Então, e disseram que Javé, mesmo tentando explicar dentro de um padrão crítico, mas associaram a uma divindade. Isso. Tá? Então, isso é importante, porque tem umas publicações de umas galeras aí, que eu não vou citar nome, em português, que já fala que a divindade aparecia lá em Soleb. Não. Tá de brincadeira, né? Não, é aquilo, cara, se conseguir refutar isso aqui... Não, eu vou falar até um site, tem um site que é o do Instituto Armstrong de Arqueologia, que é um instituto muito famoso. Eles fazem uma publicação baseando-se na obra do professor Daniel Flemme. Isso você acha facilmente na internet, na página do Instituto Armstrong. Só que lá, como eles são mais voltados para as questões, em alguns temas mais fundamentalistas, eles dão a entender que é a divindade, que os Sachu poderiam até ser o povo de Israel, sem brincadeira nenhuma. Eu tô dizendo literalmente o que está na página do Instituto Armstrong de Arqueologia. Vejam bem, deixa eu resumir. Eu fiquei assim, falei, que viagem é essa? Gente, tem nada a ver com divindade. Deixa eu esclarecer um ponto aqui, ó. Outro dia, até o rapaz